Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Emerson Bandeira e eu gostaria de trazer para vocês uma inovação que foi introduzida na Lei do Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 2003. Mas antes de trazer essa inovação, eu gostaria aqui de conceituar, com base no Estatuto, o que seria idoso. Idoso é aquele que tem pelo menos 60 anos de idade. Então, segundo essa lei, idoso é aquele que tem, no mínimo, 60 anos de idade. Então, para se ter os privilégios alcançados por essa lei, tem que se ter, no mínimo, 60 anos de idade. Pois bem, o próprio Estatuto traz duas exceções onde ele amplia essa questão temporal. Mas vejam, tomem cuidado com isso. Ele não desqualifica a conceituação antiga de idoso. Idoso continua sendo aquela pessoa com pelo menos 60 anos de idade. Só que para ter acesso a esses direitos, precisa, além disso, que ele tenha pelo menos 65 anos de idade. Essas exceções estão previstas no artigo 34 e no artigo 39 do Estatuto do Idoso. Vejam só, diz o artigo 34, aos idosos, a partir dos 65 anos, vejam, idoso é aquele com 60 anos, só que para ter acesso a esse direito, ele tem que ter no mínimo 65. Então, continuando, idoso, a partir dos 65 anos de idade, que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo. Então, para ter direito a esse benefício amparado pela LOAS, o idoso, além de ser idoso, ele tem que ter no mínimo 65 anos de idade. E a segunda exceção está prevista lá no artigo 39 do próprio Estatuto, que diz assim, aos maiores de 65 anos de idade, fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos, urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Recapitulando, qual o conceito de idoso no Estatuto? É aquele que tem no mínimo 60 anos, com duas exceções, que é o artigo 34 e o artigo 39, que trata do idoso, mas para que ele tenha acesso a esses direitos, ele tem que ter no mínimo 65 anos de idade. Pois bem, esse idoso, dentro desse estatuto, tem certas prioridades perante as outras pessoas. Essas prioridades, elas estão previstas lá no artigo 3º como regra geral. Mas nós também encontramos dentro do Estatuto essas regras de prioridade ao idoso espalhadas pelo texto. Então, além do artigo 3º, nós também vamos encontrá-la no artigo 13, também vamos encontrá-la no artigo 15 e também vamos encontrá-la no artigo 71 do próprio Estatuto do Idoso. Dito tudo isso, eu gostaria de tratar com vocês sobre essas inovações, que é de suma importância. O que trouxe essas inovações para dentro do Estatuto do Idoso? Essa inovação veio trazida pela Lei 13.466 de 2017. Essa Lei 13.466 de 2017, ela trouxe um novo parágrafo para o artigo 3º do Estatuto do Idoso, que trata exatamente sobre o rol geral de prioridade do idoso, dizendo o seguinte, dentre os idosos, é assegurado prioridade especial aos maiores de 80 anos de idade. Então, nós criamos uma regra especial dentro da própria lei especial. Ou seja, nós temos uma regra geral aos beneficiários com 80 anos de idade, que terão direitos sobre aqueles idosos com 60 anos de idade. Que direito eles vão ter? Prioridade de atendimento. Prioridades de benefícios.
Então hoje como é que nós temos que pensar? Temos que pensar no seguinte: no confronto entre um idoso e uma pessoa não idosa, a prioridade é dada ao idoso. E se nós estivermos, por exemplo, diante de uma pessoa idosa com 79 anos de idade e uma pessoa idosa com 80 anos de idade, a prioridade hoje é dada a essa pessoa com 80 anos de idade. Tudo bem? Então, essa inovação desse critério cronológico foi atribuído lá no artigo 3º, atribuindo esse parágrafo 2º a ele. Também foi elencado lá no artigo 15, foi acrescentado o parágrafo 7º, dizendo também o seguinte: em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência especial sobre os demais idosos. Vejam aí também a regra de prioridade. E também acrescentou o parágrafo 5º ao artigo 71, dizendo o seguinte: dentre os processos de idosos, dar-se-á prioridade especial aos maiores de 80 anos de idade. Muito obrigado pela atenção.